Hoje é o 23º dia desse propósito do clamor, 40 dias de clamor a Deus, de buscar a presença de Deus. Ontem a gente falava que Deus procura, deseja ter comunhão conosco, com o ser humano. E hoje a gente vai continuar falando desse assunto. Quando a gente fala de buscar a face de Deus, e a gente descobre que Deus também tem o prazer, de ter comunhão conosco, isso faz uma diferença, não é verdade? Muda muita coisa. E hoje a gente vai pesquisar e falar um pouco sobre 3 tipos de pessoas que Deus procura na Bíblia. A primeira pessoa que a gente vê referência a Deus falando que buscou alguém assim, está escrito em Salmo, capítulo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Então a gente vê que Deus procura os fiéis da terra, aqueles que o Senhor plantou aqui e agradam Ele de tal maneira que Deus deseja que estejam consigo. Uma dessas pessoas que a Bíblia relata que foi levado por Deus foi Enoque. A Bíblia fala que Enoque andava com Deus. E de tal maneira ele andava com Deus que o Senhor, ele foi trasladado, ele foi levado para Deus. Deus o levou para si sem que ele experimentasse a morte física. Olha só que interessante. E nós também podemos andar com Deus, estar em comunhão com Deus de tal maneira. A Bíblia fala que Jesus disse que aquele que serve a Jesus, que conhece a Jesus, que prova de Jesus, jamais verá a morte. Não estamos falando da morte física, nesse caso, mas estamos falando da morte espiritual. Se nós também nos apegarmos a Deus, nós também não vamos provar dessa morte espiritual. Outra pessoa que me vem à memória a respeito desse assunto, fiéis da terra, eu acho que você vai concordar comigo, acho que é José do Egito, Aquele jovem que apacentava as ovelhas do seu pai, e esse jovem, ele não gostava de ver as coisas erradas. E ele via os irmãos praticando muitas coisas erradas e, talvez por preocupação, trazia essa situação para o pai. Só que isso, lógico, trouxe um desagrado muito grande, Porque ele ficou como fofoqueiro. E os irmãos dele tomaram um ódio dele de tal maneira, até porque ele era o menor, o caçula, e o pai amava ele muito. E isso trouxe uma contenda, ele acabou sendo vendido para o Egito como escravo. Primeiro, os irmãos tramaram de matá-lo. Olha só a situação. Mesmo assim, ele não desistiu de Deus. Mesmo depois sendo vendido, e ali, clamando a Deus, eu creio, e aí eles tomaram a decisão de vendê-lo. Foi para o Egito como escravo, e ali ficou durante um período. Mesmo assim, ele não se esqueceu do Deus que o pai dele, Jacó, tinha ensinado. Os princípios, tinha contado como Deus tinha sido fiel com o avô Abraão, dando a ele Isaque, Sara com 99 anos, Abraão, já mais 100 anos, e ali eles foram pais. Então, tudo isso não foi esquecido por esse jovem José. Aí José como ele não se esquecia de Deus, Deus também não se esquecia dele. E aí ele foi lembrado, foi a governador da casa de Potifar, que era um homem influente na época, e beleza, estava prosperando lá, estava sendo bem sucedido, mas isso chamou a atenção da mulher de Potifar, que era uma mulher carente, e resolveu ter um caso com José. E José foi fiel da terra de novo. Sabia que ele não podia chegar e tocar na mulher de Potifar. Deus me deu poder e governo sobre toda a sua casa, menos a senhora. E ela tentou, de qualquer maneira, seduzi-lo. Ele saiu correndo, largando a capa dele. Aí, lógico, a corda estourou para o lado mais fraco, que ela disse que ele que tentou agarrá-lo. E para onde que José foi? Para a prisão. Mas mesmo na prisão, injustiçado, José não se esqueceu de Deus. E ali permaneceu. E ali foi o copeiro, o padeiro, tiveram sonhos. E desses sonhos, José teve a interpretação, falou com eles, as interpretações se cumpriram. Houve morte também, mas houve libertação. Só que se esqueceram de falar que José tinha se lembrado deles, tido essas revelações. E mais uma vez José continuou honestamente preso na cadeia, mas mesmo assim ele foi fiel.
não se esqueceu de Deus. Até que quando o faraó teve o sonho das 7 vacas magras, das 7 espigas, né, de milho gordas e depois todas, né, definhadas, ali José foi o único que interpretou. E aí sim, José finalmente foi elevado àquela posição. Mas mesmo sendo um debaixo de Faraó, José não se esqueceu de Deus. Ou seja, nos momentos difíceis ou nos momentos de prosperidade, José não se esquecia de Deus, foi o fiel da terra. Por isso Deus desejou que José fosse dele. Você também deseja ser como ele? Ou então como Daniel, que a Bíblia fala que teve um espírito excelente? Coloque-se diante de Deus. Não deixe que nada te corrompa. Que o seu trabalho não seja visto apenas como o seu ganha-pão, mas sirva a sociedade com o bem, com justiça, fazendo as coisas corretas. Seja também um fiel da terra. Deus diz que Ele procura esse tipo de pessoa. Se você deseja ser procurado por Deus, então guarde a palavra dEle e pratique. E o Senhor também te honrará. Vamos orar? Deus, como é precioso a gente saber que o Senhor procura por pessoas, que o Senhor anseia ver determinado tipo de pessoas na terra. Isso me faz lembrar, meu Deus, a Tua palavra em 2 Crônicas 16:9. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Senhor, queremos ser esses fiéis da terra que o coração é totalmente do Senhor, que não se corrompe, que coloca toda a esperança, toda a força, toda a justiça nas mãos do Senhor, mesmo quando sofre injustiças. Que exemplo tremendo que José nos dá. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, dá-nos um coração fiel, fiel ao Senhor, para não te negar em momento nenhum, mesmo nos momentos das dificuldades, da escassez, como também nos momentos, Senhor Deus, de prosperidade. Meu Deus, guarda-nos em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor Deus, um coração como o Teu e que a gente possa ser fiel, como Jesus foi fiel, até a morte e morte de cruz. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Queremos mais e mais buscar a Sua face e que como nos alegra saber que o Senhor também busca, meu Deus, em nós, Senhor Deus, aqueles com quem o Senhor quer se relacionar e exaltar. Te louvamos, Senhor, e entregamos o nosso coração a Ti, em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém. Amém? Seja também um fiel da terra. Coloque isso como alvo na sua vida. Continue a ler a palavra de Deus, pesquise sobre o perfil dessas pessoas que Deus honrou, que Deus exaltou, e veja como é que foram as decisões, as atitudes, o que eles fizeram, né? Que de repente você vai encontrar aí mais fiéis na terra. Eu só coloquei um exemplo aqui, né? Mas a gente pode falar de Daniel. O Senhor Jesus foi obediente até morte de cruz, e assim por diante, tantos homens e mulheres que foram fiéis. Esther, por exemplo, mesmo podendo ser morta, ela foi à presença do rei para interceder pelo seu povo, para que ele não fosse morto. E Moisés, né, foi um grande homem de Deus também, fiel. E assim a gente possa meditar e crescer nessa habilidade, nesse caráter também tão tremendo, que é a fidelidade ao Senhor. Deus abençoe e até amanhã.